Nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu lucrei mais de R$ 2.900 em uma única operação ontem no mini dólar. Eu vou te explicar o que estava por trás dessa operação, se eu usei notícia, se eu usei política ou se eu usei puramente gráfico. Te explicando não só como eu fiz, mas como você também pode fazer. Ontem eu postei lá no meu Instagram, inclusive, o vídeo onde eu mostrava a operação e o desenrolar, porque eu gravei a tela ao longo do trade e o alvo era de R$ 5.000. Eu fechei o trade antes, vou explicar tudo isso para vocês. Mas agora eu já me introduzo. Eu sou Vinícius Penido, eu trabalho com o mercado financeiro desde os meus 14 anos de idade, quando eu comecei a operar e entender de fato como isso funcionava. Hoje eu vivo do mercado e compartilho com vocês e com os meus alunos da comunidade os principais trades que eu de fato opero e como eu ganho dinheiro no mercado. Agora eu vou mostrar para vocês na tela, na prática, o que eu estava dizendo, esse trade, e te explicar o racional de forma simples e prática. Primeiro, deixa eu te mostrar aqui o vídeo ao vivo que eu até postei no Instagram. Caso você não me siga lá, é só seguir @Vinícius Tá aqui o vídeo, a operação aberta com 10 contratos no mini dólar, tá? Só para ficar de prova, para vocês não acharem, ah, não, isso é mentira, ah, isso, aquilo. Não, isso aqui de fato é o que eu fiz, beleza? Então, vamos para o gráfico, que é o que interessa. Esse aqui é o gráfico no TradingView. E a minha análise começa ou no gráfico semanal ou em gráficos maiores, mas eu vou falar do gráfico de 2 dias para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse aqui é o gráfico do mini dólar, uma representação no mercado futuro para o gráfico preço, a cotação do dólar. Ou seja, geralmente, qual movimentação a gente vê? Bolsa sobe, dólar cai. Dólar sobe, bolsa cai. E a mesma coisa tende a se repetir, ou seja, são dois ativos inversamente correlatos. Inclusive, nesses últimos tempos, a bolsa atingiu praticamente a máxima histórica, subindo pra caramba. E o dólar fez uma movimentação bem semelhante. Só que, lá para julho desse ano, o dólar tinha quebrado um topo muito importante. E aquele topo, essa movimentação aqui que vocês estão vendo, caracterizada por um MSS, que eu vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem, para mim foi a principal configuração que me ajudou a tomar essa decisão e abrir esse trade. Por quê, Vini? Ora, quando a gente quebra um topo como esse, o mercado está dizendo nas entrelinhas que ele mudou o caráter, mudou a visão do movimento. E agora, o nosso caráter, o nosso bias, o nosso viés de mercado é de alta. E a partir disso, o que a gente deve procurar é a compra ideal. Nesse caso, a compra ideal no dólar, para mim, estaria neste Fair Value Gap, que está representado aqui por esse retângulo aqui embaixo. O que é um Fair Value Gap? É o gap do valor justo. Isso significa que, quando eu tenho um espaço muito grande no corpo de um candle para o pavio do candle anterior e do pavio seguinte, a gente vai ter o famoso Fair Value Gap. Se você não sabe o que é, eu sugiro que você assista aqui um tutorial aqui no canal, que eu explico como funciona, como identificar, como operar, como fazer dinheiro na prática com isso. Mas nesse caso, eu queria achar uma compra nesse Fair Value Gap para fazer um trade simples, no gráfico de uma hora, no gráfico do intraday. E daí, se a gente diminui os tempos gráficos, a gente vai chegar no de uma hora, onde uma movimentação muito interessante tinha acontecido. Por quê? Perceba, o dólar tinha essa mínima muito alinhada, que a gente chama de sell side liquidity, a liquidez do lado vendedor. E essas mínimas alinhadas, geralmente, são um prato de comida cheio para os institucionais. Porque abaixo desse preço, dessa mínima, a gente tem muito stop residindo. Então, geralmente, o mercado tende a ir lá só para liquidar o pessoal e voltar à homeostase, ao equilíbrio. Então, o que a gente viu acontecer foi o preço manipulando essas mínimas e foi aí que eu abri essa operação. Uma compra bem simples com a simetria de 4-1. E daí o trade foi desenrolando e eu encerrei ele mais ou menos aqui, com R$ 2.900 de lucro. O que era para eu ter atingido até, se eu não me engano, o alvo era 5.800, depois eu joguei o alvo para R$ 5.000. Era para eu ter atingido o alvo, mas eu fechei o trade no meio do caminho. Os insights dessa operação são: primeiro, você tem que olhar os gráficos maiores. Nesse caso, eu te expliquei a partir do gráfico de 2 dias, ou gráfico semanal também, caso você quisesse, que a gente tinha uma visão macro muito forte de alta. E daí, a única coisa que eu fiz foi aliar o tempo gráfico macro com o tempo gráfico micro, onde eu entendi uma manipulação de fundo que daria a lógica, a noção por trás dessa entrada. Beleza? Se você quiser mais conteúdos simples, práticos e profundos também como esse, é só seguir aqui o canal. Aqui eu opero Forex, opero B3 e também opero criptomoedas, porque eu acredito que são esses os principais mercados do mundo. E quando você sabe analisar gráfico, você sabe fazer dinheiro. Por exemplo, agora, ontem mesmo eu fiz uma live aqui no canal onde eu falava desse trade aqui em OP, que agora já andou bem. Ele capturou essas mínimas, logo depois andou bem. Não consegui pegar, infelizmente. Eu tinha pego antes, mas tomei um stopzinho ali de $100 e acabei ficando de fora. E, enfim, a gente analisa outros mercados, fala de outros temas aqui, então não deixa de seguir, se inscrever para acompanhar vídeos futuros. E no final aqui também vai aparecer vídeos recomendados, onde eu tutorial de como operar Fair Value Gap, a ideia por trás do Smart Money, entre outras coisas. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo conteúdo. Se você quiser mais conteúdos parecidos com esse também, tem o Guia UK aqui embaixo. Um guia prático para você fazer os seus primeiros R$ 1.000 de lucro a partir do mercado financeiro. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.